Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases do Espiritismo. E continuando a nossa visita aos roteiros do ERJ, hoje, ainda no módulo 7º, e o roteiro é Os Reinos da Natureza, mineral, vegetal, animal e hominal. Roda boa é cheia de amiguinhos. Então, seja muito bem-vindo, meu querido amigo Antônio Reinaldo. Olá, prazer estar com todos aqui mais uma vez para falar um pouco dessa doutrina e levar alguns esclarecimentos aos nossos ouvintes e seguidores. Paz no coração de todos e que nós sejamos inspirados por Jesus hoje, que é muito difícil. O tema, assim, muito difícil o tema. Querida Isabela Martins. Eu achei que Reinaldo estava tendo dificuldade nessa conexão com o alto, viu? Mas que bom que não foi isso. Olá, pessoal, é sempre um prazer estar aqui fazendo mais um programa e esclarecendo sempre sobre essa doutrina, né, que a gente gosta tanto. E Raimundo Souza. Um prazer estarmos reunidos mais uma vez para falarmos dessa doutrina consoladora e buscarmos compreender junto os ensinamentos do Cristo. Pois é, sempre com muita alegria que a gente se reúne aqui com vocês para trazer temas importantes, às vezes difíceis, mas com leveza e alegria. E para começar direitinho, vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 10 do livro Momentos de Esperança, mensagem ditada por Joana de Ângeles a Divaldo Franco. Título da mensagem: Repouso e Ação. Utiliza-te do esparecimento para a renovação das forças. Não te distraias, porém, em demasia, a fim de que o anestésico da acomodação não te afaste das responsabilidades assumidas. Recorre ao repouso quando as energias necessitem de refazimento. Não obstante, equilibra as horas de recuperação, evitando tombares na indolência ou na inutilidade. Mantém ativa a tua vida de relações sociais. No entanto, preserva os teus compromissos elevados com as entidades superiores com as quais te encontras comprometido. Programa férias e horas de lazer após as labutas exaustivas. Entretanto, estabelece o programa de manutenção dos serviços espirituais, de modo a não cederes à tentação da indiferença. O homem tem necessidade de recuperar as forças que aplica até o seu limite. Apesar disso, com facilidade se transfere para a sonolência e para o parasitismo no que diz respeito à sua vida espiritual. Há quem reserve horas breves para a experiência do espírito, buscando desincumbir-se do mistério, qual se pagasse um imposto desagradável, esquecendo-se do bem-estar que se aure na comunhão com a vida triunfante. Assim, seja qual for o pretexto, nunca te afastes da tarefa espiritual que te ilumina e reconforta, auxiliando-te a armazenar os valiosos tesouros da paz e da alegria no imo do coração. Se te sentes cansados ou a ponto de desfalecer em razão dos deveres abraçados, busca a fonte generosa da prece e te reabastecerás, renovando o ânimo e reencorajando-te para o prosseguimento da luta. O tédio, a indiferença, a ociosidade respondem por inúmeros problemas da mente, da emoção, da vida. O trabalho renova, educa, promove, desde que estabelecido em linhas de harmonia e perseverança. E o de natureza espiritual restaura, felicitando o indivíduo. Mantém-te desse modo ativo e pacificado,
levando adiante a responsabilidade que assumiste perante o Pai. Parar? Nunca. Bem, após o momento de reflexão, que é sempre a oportunidade de um primeiro momento da gente estar refletindo os ensinamentos que nos é trazido, vamos aos recadinhos do coração, onde a gente convida você que ainda não está inscrito no canal, que se inscreva, marque o sininho para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado, e aí poder acompanhar toda a programação que a gente coloca aqui semanalmente no canal, compartilhar com seus amigos, maratonar, porque é tudo organizadinho em playlist, e nos ajudar a amplificar essa mensagem aonde se fizer necessário. E aí, agora sim, vamos dar início à nossa roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus queridos, vamos lá. Módulo 7º do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, porta de entrada ao estudo seguro do Espiritismo. Você que quer fazer, então, presencialmente, procure uma casa espírita perto da sua casa. Geralmente é um estudo que inicia, quando inicia os semestres, porque ele é modular. Cada módulo num semestre, tá? E hoje, roteiro 4, que trata dos reinos da natureza: mineral, vegetal, animal e hominal. André, olhei o livro dos Espíritos, lá diz 3 reinos, já que a gente vai seguir aí e explicar direitinho. Mas antes, se faz necessário a gente entender uma coisa. Isabela, minha querida, diz pra gente o que são seres orgânicos e inorgânicos, resumidamente, por favor. Bom, pessoal, os seres orgânicos são aqueles que eles possuem, digamos assim, uma característica especial, né? Então, o que é essa característica especial? Essa capacidade de viver, né? De crescer, nascer, reproduzir-se, como, por exemplo, né, você nasce, cresce e morre, como, né, diz a música. E esses seres são compostos em gerais para exemplificar os seres humanos, os animais e até mesmo as plantas, né, elas conseguem se autorreproduzir. Você tem, né, nas plantas uma série de capacidades que lhe traz vitalidade, que é o que diferencia os seres orgânicos dos inorgânicos. Porque os seres inorgânicos são aqueles seres que não possuem nenhum princípio especial, ou seja, eles não possuem essa vitalidade que o ser, né, vivente, digamos assim, possui. E eles são, na verdade, um aglomerado de matérias, né, que não possuem um poder de alterar-se, né, como o ser humano, de procriar e etc e tal. E para exemplificar, a gente pode exemplificar falando sobre os reinos minerais. Mas aqui outros exemplos: o ar, a água, as pedras. Então, são exemplos de seres inorgânicos. Essa é a principal diferença entre um reino e outro, né? Entre um ser e outro. Eu não sei se, Andréia, tu queria... Uma coisa que eu acho importante a gente salientar, digamos assim, quais as semelhanças que eles têm, quais as diferenças, né? De semelhança, ambos os reinos são feitos da mesma matéria, que eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas quem assistiu o programa anterior viu que nós falamos sobre tudo ser originado de um mesmo fluido cósmico, independente de que matéria, se orgânica ou inorgânica. Então, em comum, nós e os seres inorgânicos, digamos assim, viemos todos desse mesmo fluido, né? Então, nós fomos feitos, digamos assim, dessa mesma matéria. Mas o que difere o ser orgânico, por exemplo, nós seres humanos, do reino mineral, por exemplo, é o princípio vital que está contido nos seres orgânicos e não está contido nos inorgânicos. Alguém quer comentar? A professora já disse tudo. Rinaldo, não? Acho que a única coisa que a gente, para complementar, é que esse é do ponto de vista material. Do ponto de vista material, os seres são divididos nessas duas classes, orgânicos e inorgânicos, como bem a Isabela explicou para a gente. E ela lembrou que o que é esse diferencial? O princípio vital, né, que é justamente o fluido vital, que nós, seres orgânicos, temos, que a gente viu dar 2 programas, que estudamos fluido cósmico universal e princípio vital. Então, isso daí é importantíssimo, esse estudo anterior, para justamente, como o estudo é paulatino, a gente entender
um pouco além. E aí, depois dessa fala de Isabela, para a gente entender, então, o que são seres orgânicos e inorgânicos, a gente já sabe que o reino mineral é seres inorgânicos e os outros são orgânicos. E aí, bem, André, então o que seriam esses reinos? Eu vou brevemente falar para depois a gente comentar. No 11º capítulo de O Livro dos Espíritos, o título é Os Três Reinos. E aí eu vou, resumidamente, para a gente explicar o que são os reinos, trazendo justamente a questão 585, onde Kardec pergunta assim: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? E aí os espíritos responderam: são todas boas, dependendo do ponto de vista. Materialmente, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Sob o ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. E aí tem uma explicação de Kardec que vai esclarecer bem a gente. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres nítidos, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte que constitui o reino mineral não tem senão a força mecânica. As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade, isso que a Isabela falou. Os animais compostos de matéria inerte dotados de vitalidade têm a mais uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem tem tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá uma consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, essa aqui é a explicação que os espíritos deram, porque tem, então, essas 4 classes, e que ela é uma divisão moral. E aí a gente percebe que os reinos mineral é só o quê? A lei de atração, né? Que os compostos físicos se atraírem e formam esses corpos. A água, o ar, como Isabela exemplificou. Os vegetais, o reino vegetal, tem só, além da matéria inerte, a vitalidade. Mas eles não têm consciência de si, nada demais, que é o que os animais têm. Eles têm a matéria inerte, a vitalidade, mas a consciência de si, a individualização e uma inteligência limitada ao instinto de sobrevivência, enfim. E aí, por último, a classe hominal, o reino hominal, que tem todos os caracteres dos outros, mas ainda tem a questão do livre-arbítrio, né, da consciência de Deus. E aí que a gente, de fato, é espírito e reencarna. Isso aqui, resumidamente, para a gente poder entender esses 4 reinos. E aí eu gostaria que, meus amigos, a gente desse uma... se alguém quer falar alguma mais de alguma dessas, para a gente poder, então, seguir perguntando. Tem alguém quer comentar? Segue o jogo. Eu vou perguntar. Então, quer dizer que ficou bem claro essa explanação que eu dei de cada diferença de cada um. Ninguém quer falar mais nada? Então, tá, vamos seguir. Então, tá, já que ninguém quer falar, vou perguntar. Que diferença básica existe, então, entre os vegetais e os animais? Quem começa? Vou começar. Acho que até a gente meio que já começou. Preocupada. Como? Que bom, já estava preocupada, ninguém quer falar. Eu não sei o que aconteceu hoje, que gato comeu a língua de gente aqui. Mas, amiga, eu acho que até que a gente já meio que deu um spoiler disso, né, na fala de introdução, falando sobre os reinos e tudo mais, mas falando de 2 reinos que se classificam como orgânicos, que são os animais e as plantas. Qual é a diferença principal, né? É que no reino animal você tem uma inteligência,
né? E que você não tem essa mesma inteligência na planta. Claro que não é uma inteligência como a do ser humano, a que você encontra nos animais, mas você encontra uma inteligência e que nas plantas você não tem. E eu acho que também, por mais que nós tenhamos ali um princípio vital, mas você tem uma vitalidade diferente nos animais, já, digamos assim, eu não sei, eu acho que essa não é a palavra mais apropriada, mas me ajudem se a gente tiver uma outra mais adequada. Mas a capacidade que os animais têm, de tudo que esse ser já aprendeu em outros reinos, é um pouco mais ampliada do que a capacidade que as plantas são capazes de desenvolver. Porque quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai aprendendo que nós estagiamos em todos os reinos, nós enquanto princípio inteligente, não enquanto pessoas individualizadas, mas enquanto princípio inteligente, nós passamos por esses reinos, e a gente vai aprendendo coisas em cada um desses reinos, que depois, quando nós somos individualizados enquanto seres humanos, e reencarnamos enquanto seres humanos, isso tudo, toda essa experiência constitui o que somos enquanto seres humanos. Então, sem dúvida nenhuma, quando você estageia, digamos assim, enquanto princípio inteligente no reino animal, significa que você já passou por aqueles princípios mais inferiores, né, como o do reino mineral e do reino vegetal também. É isso aí. Então, aqui para a doutrina espírita, né, tanto os animais quanto os vegetais são seres vivos, né, dotados de energia vital, né? No entanto, existe, né, essa diferença, como a Isabela falou, que é a diferença básica entre eles. Os animais possuem a capacidade de sentir, perceber e até mesmo raciocinar de forma rudimentar, enquanto os vegetais não possuem essa capacidade, né? Então, essa diferença fundamental se deve ao fato de que os animais possuem um princípio espiritual mais desenvolvido, e que o que lhes confere a capacidade de experimentar sensações, emoções, e uma forma primitiva de consciência. Já os vegetais, apesar de possuírem uma forma de energia vital, não possuem essa mesma complexidade espiritual que tem nos animais, não é isso? E essa distinção, né, é importante dentro da doutrina espírita, porque mostra que a influência da forma como tratamos e nos relacionamos com os seres vivos ao nosso redor, né? A compreensão, né, dessa diferença também nos leva a refletir sobre a importância de respeitar a vida em todas as suas formas, promovendo a harmonia e o equilíbrio entre os diferentes reinos da natureza, né? Isso é muito importante. Reinaldo? Olá? Eu acho que eu acho que a turma já deixou bem claro isso, né? Está bem claro. A diferença é até, de certa forma, até bastante acentuada, quando os animais já têm um instinto, uma inteligência instintiva, ele já tem algo além da planta, bem além da planta. A planta não tem essa inteligência, né? Já o animal tem, o animal já procura se defender, já tem o instinto de defesa, de ataque, ele já tem várias situações que a planta não tem. Então é bastante acentuada essa diferença entre os animais e as plantas. Inclusive, até uma coisa assim polêmica, quem nos assiste, inclusive eu que cuido de planta, os espíritos esclarecem que as plantas não vivenciam sensações. Então, lógico que ela sente o corte físico, mas, né, ter sido mutilado, mas ela não tem a sensação de dor, né? A gente fica, poxa, não, a planta, a gente tem mania de falar com a planta, de dar um bom dia e tal, e eu cuido com tanto carinho, e esse carinho ela retribui em beleza, né, o fruta em frutos, enfim. Mas os espíritos esclarecem que eles não vivenciam sensações nem de dor, nem de nada. E já os animais, sim, têm sentem, né, vivenciam, sim, as sensações, e as plantas, não. Mas, Andréia, essa informação é informação do passado, né? Do passado. Hoje já existem estudos, né, de interação com as plantas, né? Interação com as plantas. Então, como a gente fala que o Espiritismo, né? O Espiritismo, ele usou as informações que tinha naquela época da codificação.
tá? Então, a gente não pode considerar isso como uma verdade absoluta, né? Porque estudos estão acontecendo e o desenvolvimento vem trazendo novos conhecimentos, não é isso? Novos conhecimentos. Então, assim, é o que foi dito naquela época da codificação, tá? Mas hoje já existem estudos mais aprimorados e com entendimentos já diferenciados, né? Diferenciados, e que a doutrina diz também, né? Que quando a ciência, quando a gente tiver um conflito com a ciência, que a gente permanecesse com a ciência, né? E a ciência já vem evoluindo bastante. Pois ótimo, Raimundo, porque é um ponto que eu ficava meio, poxa, não concordo, porque, como eu até disse, a gente cuida da planta e a planta, como assim, ela não... Interage, né? Interage. Pois é, não reage, como assim? Mas é o que a gente está aqui para falar o que está na codificação, né? E aí, enfim, mas Reinaldo quer falar alguma coisa? Não, eu estou achando, na minha cabeça ainda, as plantas elas só têm uma força mecânica. A sensação dela é mecânica. Claro que a planta ela pode até ter um mecanismo de defesa, porque quando alguém vai mutilar alguém, ela tem uma sensação. Ela não é um ser morto, é um ser vivo. Mas ela não está. Eu ainda continuo achando que ela está bastante distante dos animais. Tá? Sim. Não, bastante distante. Essa sensação dela é uma força mecânica. Força mas mecânica. nós estamos dizendo o contrário, nós estamos dizendo assim que ela vem aprimorando, os estudos vêm aprimorando e a gente já tem descoberto novos conhecimentos também, né, com relação às plantas. Tá? É isso, mas ela continua sendo mecânica, a gente sabe que ela não pensa, né? Ela não pensa, que ela não tem o sentimento de amor que nós temos, né? É isso aí. Para ficar claro, como a gente sempre esclarece que a gente traz a codificação, vou ler a questão em si. Ela é curtinha. 587 do Livro dos Espíritos. As plantas experimentam sensações, sofrem quando mutiladas? Aí os espíritos responderam. As plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções e, por conseguinte, não têm sentimento de dor. Isso. É isso que os espíritos nos trazem. E aí é que a gente está debatendo aqui. Poxa, mas a gente cuida e tal. Será? Não. A gente está aqui para trazer o que a codificação diz. Isso. Mas se, como o Raimundo nos trouxe, está tendo estudos que diz que tem um aprimoramento, seguimos vendo. Vamos dizer assim. Vamos aguardar os próximos capítulos. Porque, na realidade, tudo está evoluindo. Tudo está evoluindo. Mas essa evolução em cada reino tem um determinado limite, vamos dizer assim, né? Mas tudo está em evolução. Tá havendo mais mudanças que estão acontecendo. Tá? Se a gente for ler mais lá na frente, algumas questões que a gente não vai ler, não, porque é um pouco longo, nos mundos mais adiantados, as plantas são bastante diferentes do que aqui, entendeu? Mas vamos em frente. Como a gente está em evolução... Meus queridos, os reinos interagem? A doutrina espírita ela oferece uma visão ampla e profunda sobre a natureza e a interação entre os diferentes reinos, né, que compõem o nosso planeta. Então, através de estudos, né, das obras básicas e outros autores espíritas, né, é possível adquirir um maior entendimento sobre as relações entre o reino mineral, vegetal, animal, hominal, bem como a influência espiritual que permeia todas essas esferas da existência, né? Mas no contexto espírita, cada um reino da natureza possui sua própria individualidade e características específicas, mas todos estão interligados e interagem entre si. Os minerais, por exemplo, são vistos como seres em evolução, que atuam como fonte de energia e suporte para os reinos superiores. Eles formam a base, né, sólida para a qual a vida se desenvolve, e sua influência pode ser observada em aspectos, né, como a manutenção do equilíbrio ecológico, né, na produção de oxigênio, na regulação do clima. Não é isso não, gente. Eu viajei na maionese agora. Vou voltar, tá? Então, voltar. No contexto espírita,
Cada reino da natureza possui sua própria individualidade e características específicas, mas todos estão interligados e interagem entre si. Os minerais, por exemplo, são vistos como seres em evolução, que atuam como fonte de energia, suporte para os reinos superiores. Eles formam a base sólida para a qual a vida se desenvolve e sua influência pode ser observada em aspectos como a formação do solo, a composição química dos corpos dos animais e a preservação da saúde no planeta. O reino vegetal, por sua vez, desempenha um papel fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico, na produção de oxigênio, na regulação do clima, na alimentação dos seres vivos, né? E no aspecto espiritual, as plantas também possuem uma forma de consciência e podem ser influenciadas por energias superiores, além de servirem de abrigo e alimentação para os animais, né? Já os animais, por sua vez, representam seres dotados de sensibilidade, inteligência e instinto, que também participam do processo evolutivo e interagem com os demais reinos da natureza. Eles desempenham papéis importantes na cadeia alimentar, na dispersão de sementes, na fertilização do solo, na limpeza dos resíduos e na manutenção do equilíbrio ecológico, né? Então, por fim, né, o reino hominal, composto pelos seres humanos, possui a capacidade de refletir, agir de forma consciente e influenciar diretamente os demais reinos da natureza, né? E é importante dizer que o ser humano reconheça a sua responsabilidade perante a natureza e atue de forma equilibrada e respeitosa em relação aos demais seres vivos e aos recursos naturais, né? Está muito em voga quando a gente hoje está estudando o meio ambiente, está preocupado com esse meio ambiente, mas parece que a gente ainda está muito aquém de compreender essa relação. E esse assunto bem, a gente até pode dar uma aprofundada daqui a pouco. Nessa questão de interação... sim, Reinaldo. A criação, ela tem um objetivo comum. Todos os reinos, eles interagem, porque está tudo numa engrenagem, tá? Então, não tem porquê cada um estar isolado. Isso aqui é uma engrenagem onde tudo tem que estar funcionando. Por que há um desequilíbrio hoje no nosso planeta? Porque algumas dessas engrenagens não estão funcionando bem. Os 4 reinos, como a gente falou, eles têm que estar funcionando em harmonia para que o planeta tenha equilíbrio, para que as coisas funcionem como tem que funcionar. Então, os reinos interagem diuturnamente, sem entrar em muito detalhe, mas isso aí é uma coisa natural da criação, que tudo tem que estar encadeado com um objetivo comum, que é a evolução de todos os seres. Aí nessa ideia de interação, né? Aí André, só um comentário sobre isso aí que o Reinaldo falou, que é o seguinte: só o fato de todos serem originados da mesma substância já interliga a gente. Não tem como eu diferenciar se somos feitos da mesma matéria, né? Eu acho que essa é a questão principal disso. Verdade também. Aí, nessa questão de interação, eu queria entrar num ponto, porque, por exemplo, já que a gente interage, podemos dizer assim que o espírito passeia pelos reinos, vamos dizer assim, porque tem culturas, principalmente da antiguidade, como Índia, o próprio Egito, que, por exemplo, né, dizer, o faraó, né, vamos dizer assim, o faraó na próxima encarnação pode vir como um jacaré, pode vir como um cachorro e tal. Então, aí eu vou pedir para o meu querido amigo Reinaldo, que o nome disto é metempsicose. Ele nos explicar o que seria isso e se é possível, o que a doutrina espírita nos diz. Essa menina me mete cada enrascada, rapaz. Na realidade, isso é uma crença muito antiga, né? Essa metempsicose. É uma ideia genérica fundada na crença da migração das almas após a morte.
após a morte do corpo físico, de um corpo para outro, por indefinidas existência corporal. É um pouco semelhante ao que a doutrina espírita fala da reencarnação, com diferenças grandes. Essa cultura da metapsicose admite que certos seres, né, retornam a alma numa existência física, no corpo de animal, de vegetal, como se fosse uma punição para ele. Enquanto que a reencarnação fala totalmente diferente, né? A reencarnação fala que o espírito não retroage, ele evolui, ele não volta ao ser um animal. Então, essa metapsicose, essa ideia é como se o espírito voltasse no corpo de animal. E nós estamos andando para frente, não podemos andar para trás. Então, a ideia dessa metapsicose, ela mostra isso, que algumas dessas crenças aí que da pré-histórica, da antiguidade, na Índia, na China, de alguns povos egípcios, na Grécia, em Roma, então tinham essa crença que o espírito voltava como punição, como expiação no corpo de animal. Isso a gente vê que até na Índia, né? A Índia, eles cultuam os animais que acreditam que ali aquele animal é reencarnação, onde pode ser de um familiar de alguém parecido. É mais ou menos isso, mas Isabela Marremundo sou mais craque nisso. Mas essa metapsicose, ela complica a vida da gente, né? Porque, assim, nós acabamos de estudar que os reinos interagem, mas eles não se misturam assim, né, gente? O vegetal, ele é rudimentar, o animal ainda tem as suas limitações, apesar de já ter o instinto, né? Já ter suas limitações. Então, como pode um homem que já é pleno de sua consciência reencarnar como uma planta, né? Fica meio complicada essa situação, tá? Então, isso é uma filosofia antiga, né, da Grécia, né? Na Grécia, no Egito, na Grécia e no Egito, né? Que era como o Reinaldo falou, uma espécie de punição. Na realidade, sempre se usou o medo para dominar outros, né? O medo é que faz isso. Então, a pessoa, para não reencarnar, eles acreditavam na reencarnação, gente. O importante é isso, né? Que é uma teoria reencarnatória, né? Reencarnatória. Mas só que com essa dificuldade que é entender que um ser possa vir de uma forma mais rudimentar e de reinos diferentes. É difícil. No livro dos Espíritos, questão 611, 612, 613, traz algumas explicações mais bem detalhadas sobre isso. Eu vou ler só uma aqui, só 612, André, que é bem pequenininha, as outras são maiores. E Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: o espírito que anima o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? E eles respondem o seguinte: isso seria retrograr. E o espírito que retrógrada, o espírito não retrógrada, o rio não retoma a sua nascente. Isso. Então, o que acontece? Eles estão dizendo que tudo anda para frente, nada volta. Se nós já viajamos pelos reinos, nós já passamos pelos outros reinos, na nossa essência espiritual, quando nós nos transformamos em espírito hominal, nós não voltamos, nós vamos para frente. Então, deixa bem claro essa ideia da antiguidade, que hoje tem alguns países que pensam assim, é uma ideia equivocada. É uma maneira de ver a reencarnação de maneira diferente, tá? Mas é uma ideia equivocada. A Isabela vai falar. E que só a evolução vai corrigir, né, Reinaldo? Ei? E só a evolução vai corrigir, né? Isso é evolução. Porque nós somos seres criados para a perfeição. Isabela. Não, eu acho que o Reinaldo fechou bem, lembrando essa questão, né, de que a gente não pode retroagir. Então, se a gente caminha sempre para frente, obviamente que eu não posso voltar a ser algo inferior ao que eu já sou hoje. E, sem dúvida nenhuma, essas ideias nascem da necessidade que nós temos de explicar algo que ainda não compreendemos em um determinado momento, o que é perfeitamente natural, né?
Nós criávamos deuses para os fenômenos da natureza, por quê? Porque era difícil explicar como é que a chuva acontece, que fenômeno é esse e tudo mais. À medida que a gente foi evoluindo, isso não se tornou mais necessário, e a gente conseguiu esclarecer muita coisa, né? Então, acho que esses dois pilares esclarecem bem porque que ideias como essa se consolidaram em algum momento. Justamente. Na última fala, penúltima fala... Tem microfone, Reinaldo. Reinaldo. Já abri. Eu só ia dizer, por isso que naquela época, nós criamos vários deuses, né? Deuses de todas as coisas que a gente não sabia como sabe, criamos um monte de deuses aí. Para explicar o que não tinha... Explicar o que não tinha compreensão. Tem a penúltima fala de Raimundo, que ele foi falando sobre os reinos e falando da superioridade do nominal, e aí eu disse que a gente ia continuar, chegou a hora. Porque, assim, muitas pessoas ficam... quem é o irracional, né? Quando a gente vê tantas atrocidades acontecendo no mundo, que a gente diz, quem são os irracionais? Que a gente diz, o animal irracional. Será mesmo? Né? E fica nessa comparação, ou prefere a convivência dos animais do que os próprios semelhantes e tudo mais. Então, aí, como é que a gente consegue, meus queridos, esclarecer para os nossos amigos justamente essa diferença do homem e dos outros seres? Porque, de fato, nós estamos, sim, vamos dizer, no topo dessa cadeia, apesar de lembrar que somos a engrenagem, tudo tem que funcionar harmônico, né? Ninguém é superior ao outro, vamos dizer assim. Mas a gente viu que a evolução é progressiva, né? E a gente está nesse topo. Então, por que, de fato, a gente está nesse topo, apesar de, muitas das vezes, a gente parecer mais irracionais do que os animais? A principal diferença, né, é a capacidade de raciocínio e de reflexão, né? Enquanto os animais agem por instinto, o ser humano, né, ele possui a habilidade de pensar, analisar, de tomar decisões, né? O ser humano possui essas habilidades, né, e isso faz com que ele também desenvolva o livre-arbítrio. E essa capacidade intelectual, né, que permite ao homem questionar, buscar conhecimento e desenvolver-se tanto no emocional quanto espiritualmente, né? O homem possui uma natureza espiritual, né? Ou seja, a sua essência vai além do corpo físico. A vida não se resume apenas na existência terrena, mas é uma jornada de aprendizado e evolução espiritual, né, que transcende a morte. Essa concepção também diferencia o homem dos outros seres, pois lhe confere a responsabilidade de lidar com as consequências de suas ações e evoluir moralmente ao longo de sua existência, né? E outra diferença importante está relacionada ao desenvolvimento moral e ético, né? Enquanto os animais agem de acordo com os seus instintos e necessidades básicas, o ser humano possui a capacidade de desenvolver valores como solidariedade, compaixão, amor ao próximo, o respeito pela vida, né? E se destaca também o papel da consciência individual e da responsabilidade pelo próprio destino, diferentemente dos animais, que seguem um padrão instintivo de comportamento, né? O homem possui a liberdade de escolher e tomar decisões, né? E essa liberdade implica em assumir responsabilidade por suas ações e, consequentemente, enfrentar as consequências de seus atos, né? Isso é que dói, né, André? Então, por isso que a gente reencarna e eles não. No sentido mesmo de ter um compromisso, né? Porque a gente tem o poder de decisão, mas a responsabilidade disso. Diferente dos animais, vai, Reinaldo? André, hoje o nosso evangelho foi um tema muito interessante do capítulo 11 do evangelho, que é a lei de amor, tá? Eu vou ler só um pedacinho que tem muito a ver com isso aqui que a gente está vendo agora, dessa pergunta. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e purificado, tem sentimentos.
Então, bem aqui está o nosso problema de hoje. A gente, em alguns momentos, parecer mais irracional do que os animais. É nessa jornada nossa, do desenvolvimento para o instinto, quando nós somos corrompidos, nessa corrupção que fala aqui, que não é exatamente da essência da palavra, é o momento que nós conseguimos aprender, ver várias coisas. E alguma vez nós nos encantamos com a corrupção mesmo. E começamos a pensar em nós. É a hora que o egoísmo começa a florescer em nós. A hora que a gente começa a pensar que eu sou mais importante, eu preciso mais, eu quero ter mais, primeiro eu, e aí a gente começa a ter essa irracionalidade, porque a gente começa a pensar antes de nós do que do outro. E aí é por isso que em muitos momentos nós agimos com irracionalidade, porque a gente pensa só na gente. Então é bem aí que está esse momento, mas todos nós estamos nessa jornada evolutiva. Em algum momento nós vamos ter que nos reajustar com o quê? Com a lei de Deus, que é imutável, que muitas vezes a gente pensa que tarda, mas ela vai chegar o momento. Eu sempre falo que quando chega a conta, nós temos que pagar, não tem outro jeito. Então, essa situação é que a gente, como várias vezes, várias encarnações, passamos por esse processo de corrupção da alma. Eu estou falando aqui corrupção da alma mesmo, estou falando da corrupção material, corrupção da alma. A gente vem ainda sendo corrompido, mas muitas desses corpos que a gente vê, mas a gente já vem tratando essa mazela, essa doença que existe em nós, para que gradativamente a gente vá entrando nessa parte que ele diz aqui, que é o quê? Que a gente sai das sensações e nos instrui e purifica o sentimento, para a gente purificar esse sentimento e passar a agir com mais racionalidade, como tu falou. Cuidar das plantas com carinho, conversar com as plantas, cuidar bem do nosso animal, do animal doméstico, de qualquer animal que a gente encontra. Então, a partir daí, a gente começa já a purificar os sentimentos, e aí a gente vai se afastando dessa situação de que muitas vezes a gente aparenta que é mais irracional do que os próprios animais. Perfeito, Reinaldo. Meus amigos, vocês acham... Quer falar, Isabela, sobre isso? Eu só queria fechar essa fala dizendo que muitas vezes na minha vida eu já pensei que tem muito cachorro melhor que muita gente. Que é o que todo mundo fala. Mas, sem dúvida, né? Quando a gente estuda o espiritismo, a gente sabe que não é isso. Mas é porque a gente, às vezes, ainda age de forma tão animalizada que é difícil acreditar que esse ser humano, o X que a gente se refere, evoluiu, por exemplo, né? Então, é um pouco disso. É. Mas aí, essa lembrança de Reinaldo do trecho do Evangelho foi perfeito para poder exemplificar isso, esse questionamento que a gente possa ter. E aí, meus amigos, o que vocês me diriam que se a teoria da evolução de Darwin teria alguma relação com a evolução do princípio inteligente no reino animal? Bem aí dessa fala de Isabela. A teoria da evolução de Darwin, né, é amplamente conhecida, né, como uma das teorias científicas mais influentes e revolucionárias, né, do século XIX, né? Postulada pelo naturalista Charles Darwin, a teoria propõe que as espécies se desenvolvam ao longo do tempo por meio de um processo de seleção natural. No entanto, considerar a evolução do princípio inteligente no reino animal, é importante explorar as perspectivas oferecidas, né, pelo Espiritismo. Né? O Espiritismo vem fazer essa diferenciação. Né? Então, o Espiritismo defende, né, a continuidade da vida após a morte, e que os seres humanos são dotados de um princípio inteligente ou alma. Isso é muito importante. Né? Então, ao examinarmos essas duas perspectivas, percebemos que a teoria da evolução de Darwin, baseada no estudo das mudanças físicas e adaptativas das espécies ao longo do tempo, né, ficou uma pesquisa, principalmente nos traços, se baseou mais ou menos nos traços morfológicos e fisiológicos, né,
dos seres vivos. Por outro lado, né, o Espiritismo enfatiza a existência de um princípio inteligente que evolui ao longo de múltiplas gerações, buscando aperfeiçoamento moral e intelectual, né? Então, existe sim uma diferença na situação, né? E isso nos leva a concluir que a teoria da evolução de Darwin não aborda diretamente a questão do princípio inteligente proposto pelo Espiritismo. Enquanto Darwin investigou as mudanças físicas e adaptativas da espécie, o Espiritismo se concentra na evolução moral e espiritual da consciência humana. Portanto, apesar de compartilharem o termo evolução, essas duas perspectivas abordam aspectos distintos do desenvolvimento das formas de vida. Reinaldo? Na realidade, o que o Raimundo diz é isso mesmo. Mas a teoria de Darwin, ele traz um estudo muito interessante. Porque quando ele fala nesse mecanismo de mudança da espécie ao longo do tempo, de surgimento de novas espécies, tem muito a ver. Não tem muito a ver, na realidade, ele não se ateve a falar na modificação intelectual, moral, ele se ateve a mudar, ele observou a mudança das espécies. Se nós formos olhar os animais da antiguidade, da pré-histórica em relação a hoje, tem muitos animais que têm semelhanças, são parecidos, tá? Mudaram o quê? Houve uma mutação, uma mudança de tamanho, de várias situações. Então, o quê? O que ele diz é a pura verdade. Quando ele fala nesses dois pontos, que ele fala em 2 pontos principais, a ancestralidade comum e a seleção natural, então ele coloca, quando ele fala em ancestralidade comum, ele coloca que é uma ascensão ancestral. Ele utiliza a expressão descendência com modificação. Olha, quando ele fala em descendência com modificação, o que está dizendo? Ele está dizendo que a ancestralidade a gente vai mudando gradativamente nessa ascendência. Aí vamos fazer o seguinte, fazer uma pequena coisa aqui. Nós não somos ascendentes nós somos descendentes dos nossos ascendentes. Nós não somos hoje os nossos avós, bisavós e assim para trás. E não houve uma mudança. Então, na realidade, ele não entrou nessa situação. Mas se a gente for fazer uma análise mais aprofundada, a gente vê que tem algumas coisas que se assemelham, né? Principalmente quando ele fala nessa ancestralidade comum. Tá? E quando ele fala quando eu estive observando aqui, quando eu fui ver essa sucessão ancestral, que utiliza a expressão descendência com modificação, eu digo, olha, isso aqui tem uma pequena semelhança, eu não quero dizer que seja igual, que a doutrina espírita fala com mais profundidade, fala da reencarnação, na progressão do espírito, tudo isso, mas eu acho que tem uma pequena, já trouxe, digamos, um farol. Tá? E a doutrina espírita veio abrir essa situação, trazer com mais clareza. Elas não são incompatíveis, né, Reinaldo? Isso, então, não são incompatíveis, não. Então, alguns estudiosos sugerem que a evolução do princípio inteligente no reino animal pode ocorrer em conjunto com o processo de seleção natural, né? E de acordo com essa visão, a evolução física, como você estava falando, né, e adaptativa das espécies poderiam fornecer o palco para a manifestação gradual do princípio inteligente em diferentes organismos, né? É porque a nossa modificação física tem a ver com a nossa modificação espiritual, entendeu? Toda essa transformação que aconteceu no planeta é em função desse desenvolvimento, dessa evolução do planeta como um todo. E nós, com certeza, na antiguidade, lá na pré-história, lá no começo, nós éramos mais feios. Nós somos lindos, bonitões e tal aí. Não, André? Isabela? A mesma pergunta que eu faço tipo do programa anterior. Lembra que eu perguntei da história do Big Bang? Beleza, mas por que explodiu, o que explodiu, como explodiu, qual a finalidade de explodir, se é que explodiu, né? A mesma coisa da teoria. A teoria que Darwin nos trouxe da evolução, da seleção natural e tal, beleza. Mas por quê? Qual a finalidade? Foi só material mesmo? Né? E aí eu acho que justamente essa evolução do princípio
inteligente, ele vai evoluindo, e aí a parte material vai evoluindo também, assim como nós, quanto hominal. A gente vê o homem lá para trás, nós já evoluímos e estamos em evolução ainda. Então, é como o Reinaldo falou, uma completa a outra, né? Porque o que o Darwin vai, lógico, só ver a questão material, a doutrina espírita dá essa dizendo, não, mas por que evoluiu? Por que teve a seleção? Porque tem o princípio espiritual aí atuando, que também está evoluindo. Andréia, embora essa conexão entre as duas perspectivas não seja consenso, né, ela certamente expande a compreensão do processo evolutivo, né, como um todo. Né, e é importante reconhecer que a ciência e a espiritualidade não excluem necessariamente uma a outra, e que diferentes abordagens podem fornecer insights valiosos, né, sobre a natureza complexa da vida. Né? Porque a gente vê, mas não fugir das ideias. E a gente vê que ao longo da nossa existência aqui no planeta Terra, as coisas vão vindo devagarzinho, para que a gente gradativamente vá abrindo a mente para as novas. Pode ver, tem várias situações, os cientistas, os filósofos, em suas épocas, cada um trouxe um pouco de alguma coisa. Porque o que a doutrina espírita trouxe toda a verdade? Nós sabemos que não. Jesus disse toda a verdade? Sabemos que não. O que foi que ele disse? Que ele se ia pedir o Pai para mandar um Consolador, que vinha lembrar o que ele disse e trazer coisas novas. Então, a verdade está vindo gradativamente. Então, cada momento chega um pedacinho da verdade para que a gente tenha a capacidade de analisar essa verdade gradativamente, formando ideias que vão cada dia mais fazendo com que a nossa evolução caminhe mais rapidamente. Ponto. Bem, para a gente encerrar, já que os animais são tão inteligentes, que a gente até às vezes se rebaixa com relação a eles por muitas das atitudes equivocadas que temos, eu quero encerrar perguntando uma coisa que muita gente se pergunta e a gente quer esclarecer aqui. Os animais podem ser médiums? Eles podem ser médio entre ele e a comida que ele come. E a Isabela até voltou, eu vou deixar para ela. A Isabela até voltou. Eu vou deixar para ela, eu vou calar e deixar ela. Não, gente, eu fico passada com os questionamentos que a Andréia consegue trazer. Hoje ela se superou, gente, realmente foi maravilhoso, ela trouxe umas colocações muito boas. E essa é uma delas, né? Os cachorros, né, os animais, de uma forma geral, são médiums, né? Bom, gente, médium é quem faz... O que é médium, né? A gente precisa primeiro entender isso. Segundo o livro dos médiuns, médium é todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos. Mas, falando ostensivamente, o médium é aquele que consegue fazer essa comunicação entre os dois planos, material e espiritual. A gente precisa entender que os animais ainda não estão no mesmo nível intelectual, de amadurecimento, até espiritual, moral e etc. e tal, que o ser humano. Mas, sem dúvida nenhuma, apesar de não podermos dizer que um animal é médium, ele é sensitivo. Ele consegue perceber e captar as energias, as coisas que estão no entorno. E, inclusive, o próprio Chico Xavier traz algumas histórias, né? Que falam sobre isso, em que ele sente a presença, ou então que um determinado cachorro, tem uma história que ele conta, que um determinado cachorro, ele percebe que era o cachorro que ele tinha, e que tinha falecido há um tempo atrás, e tudo mais. Então, existem muitas histórias que trazem os animais, e principalmente o cachorro, né, óbvio, podem ter outros animais, mas principalmente o cachorro, que talvez seja um animal doméstico, né, mais querido e que as pessoas mais têm em casa, então obviamente teremos mais histórias sobre isso, em que você parece sentir algo. Por exemplo, tem pessoas que dizem que os gatos sentem quando a pessoa não é uma boa pessoa, é uma energia maligna, que ele ou se aproxima ou não se aproxima, e os cachorros da mesma forma. Tipo, eu tinha um amigo muito engraçado, lembrei agora, que ele um dia apareceu na minha casa com o cachorro dele, né? E aí o cachorro estava dentro do carro, e aí eu cumprimentei, fiz carinho no cachorro. O cachorro é uma raça, né, bem braba,
Mas o cachorro foi super dócil. Aí ele, olha, Isabela, é porque você é uma boa pessoa. Porque esse cachorro aqui, quando é uma pessoa mau caráter, que não presta, esse cachorro já late. Então, mostra uma sensibilidade, mas não uma mediunidade, né? Ele não consegue trazer essa comunicação, justamente até pelo próprio fato do cachorro não se comunicar. Ele não vai chegar e dizer, olha, Andréia, sua avó está aqui, quer trazer, está dizendo para você fazer determinada coisa, entende? Eles podem até nesse sexto sentido, digamos assim, fazer com que, salvar a pessoa de um perigo, e isso pode até ter sido induzida por um espírito desencarnado, por exemplo, né? Mas isso não torna o cachorro ou qualquer outro animal médium, né? Verdade. Só É se porque os você animais entender têm, cachorrês. os animais têm sensibilidade diferente de nós, né? Eles têm um ouvido mais aguçado para certos sons, né? Então percebe mesmo, é verdade, consegue perceber. Mas para se comunicar, não é para dizer, olha, já pensou? O cachorro chegar e dizer, olha, Isabela, amanhã. Reinaldo. Mesmo aqueles que falam, e aí me lembro agora dos papagaios, né? E de inúmeras histórias de pessoas que, inclusive polícia que já bateu em casa de pessoas. Outro dia eu estava vendo um vídeo em que a polícia batia na casa porque o papagaio ficava pedindo ajuda, tipo, me solta, me liberta, mas é porque o dono estava do lado de fora e deixava ele preso para ele não sair. E aí ele ficava pedindo socorro como se fosse uma pessoa, né? Mas ainda esses não trazem esse tipo de comunicação, eles só repetem aquilo que eles mais ouvem, ou seja, né, uma inteligência limitada. Acho que já foi bem batido isso, né? A gente sabe que o animal, até porque a gente, mesmo que ele fosse médico, como é que nós entendemos o que ele está falando, né? Nós não entendemos o que ele está falando. E como faz a mediunidade, média é o meio entre os dois planos, como a Isabela já deixou bem claro. Então, não tem sensação, sensibilidade, eles têm uma visão melhor que a nossa, uma audição melhor que a nossa. Então, eles têm aquela sensação, mas é só uma sensação de algo estranho que, de certo ponto, está incomodando ele, e a sensação dele é como se fosse uma defesa para algo que ele não conhece, que é algo que ele não está vendo, mas que não tem nenhuma lógica o negócio médio. Ou seja, então, resumindo, eles podem ter sim a percepção, e principalmente, né, os animais mais próximos da gente, que talvez por isso a gente tenha mais história, né, gato, cachorro, cavalo também, né, tem muitas histórias de cavalo que não passa para tal. Então, assim, eles têm uma percepção de algo diferente, mas dizer que ele vai ser médio não tem como, até mesmo porque ele não tem como se comunicar para a gente dizer o recado do espírito, então não tem como um animal ser médio, e a gente espera ter esclarecido esse ponto que muita gente pergunta e ainda se questiona com relação a isso. E aí, alguém mais quer falar algo com relação ao tema de hoje? Que por mim estou como satisfeita. Eu também estou satisfeito, eu acho que foi um tema muito, muito legal, temas, digamos, bastante, que às vezes há questionamentos, são temas que realmente não são comuns de falar, mas eu acho que a gente conseguiu levar alguma informação às pessoas. E aí tem outra coisa, que nós damos o primeiro passo. Quem quiser entender mais, vai estudar um pouco a doutrina espírita, pega o livro dos Espíritos para ler, para estudar, e que vai realmente entender melhor aquilo que a gente falou. Já foi sua despedida, Reinaldo? Já, estou me despedindo. Tchau, até a próxima. Vamos embora. E a querida Isabela? Ai, gente, é sempre um prazer fazer esse programa, porque além de levar esclarecimento, a gente fala sobre temas que a gente sempre gosta de falar, que é doutrina espírita. Qualquer coisa sobre esse assunto, esse grupo aqui vai gostar de estar presente, de estar esclarecendo. E sem dúvida nenhuma, eu acho que foi um tema difícil, mas eu acho que a gente conseguiu passar o recado, até com uma certa leveza, e eu acho que é como o Reinaldo colocou. O papel, né, assim, do que a gente se propõe é despertar esse interesse, mas o aprofundamento disso fica por conta de cada um, né? Eu acho que é sempre a função, é sempre essa. Raimundo. Use o seu livre-arbítrio, estude. Né? Mas foi muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, e a gente tem que lembrar os nossos seguidores, né, de se inscrever no nosso canal,
divulgar para os seus amigos, seus parentes, né, que nós precisamos da sua inscrição aí para dar continuidade ao nosso trabalho. Que assim você está nos mostrando que está valorizando o que nós estamos passando. E assim a gente vai estudar um pouquinho mais, né, para poder tentar transmitir os ensinamentos dessa doutrina consoladora. E participem, gente, porque a gente dá esse pontapé inicial, instiga vocês a estudar, mas dúvidas que surgirem, pode mandar aqui para a gente nos comentários, que a gente tem todo o prazer de correr atrás e trazer para vocês aqui, para que, como a gente falou no começo do programa, juntos estudamos para poder aprender mais sobre a doutrina. Paz e alegria a todos, até o próximo programa do Que é o Espiritismo, aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Você ouviu o que é o Espiritismo?